Começando aqui mais um programa no Tempo do Vinil. Hoje a presença do maluco aqui que já dispensa comentários, amigo de longa data. Já fizemos algumas gravações lá em Pinda, na Falésia, né? Na escalada lá também, aqui numa academia que tem aqui embaixo. Ele vai falar muito sobre isso hoje. E ele escolheu esse disco aqui, Reggae Legends. Vamos tocar o lado B, que vai ter Jimmy Cliff, Peter Tosh, Marley, mais Jimmy Cliff, Tosh, mais Marley. Então, seu Lasanha, vamos de regueira no programa de hoje, né? Não pode Seja faltar. bem-vindo, se apresenta, fica à vontade. Boa noite, galera. Valeu, Bola, aí, ter convidado mais uma vez aí. A gente vai falar bastante de escalada hoje, né, Boleta? Com certeza, o cara já subiu na ponte estaiada, né? Foi um trabalho de alpinismo industrial. Mas subiu. Tivemos lá em cima. Isso aí. Então vamos tocar sonzeira e vamos começar esse programa. Tem bastante assunto legal pra gente falar. Isso aí, esse é o programa. Voltando aqui, né? Nosso amigo Luiz Milan, o Lasanha. Cara, como que anda o seu trabalho de escalada? O que você tem feito? Na realidade, hoje em dia eu vivo praticamente só da escalada, né, cara? Trabalho com um guia de montanha. Agora o cenário da escalada um pouco tá mudando. Esporte Olímpico 2020. Fantástico! E tem o ginásio de Taubaté, o ginásio de escalada, que a gente treina indoor e para manter o físico e ir pra rocha, né? Sim. Tem escalada esportiva, que é força, técnica, e também tem a escalada de longa duração de parede, igual o baú. Legal. A gente sobe 100, 200, 300 metros, né? E tem o boulder, que é escalada curta e explosiva, que não tem equipamento de segurança, mais um colchão no chão e apertando. Isso já é mais doideira mesmo. Não é que é doideira, cara, isso é um esporte bem tranquilo, independente de dificuldade ou não, né? Ah, certo. Mas digo assim, pelo fato da explosão, requer muito, além da técnica, é muito atlético, né? Força muscular. Sim, né? Exato. Assim, além da força muscular, é um treinamento mental. Sempre tem que ter, né? Exatamente. E como funciona a preparação para esse tipo de treino, alimentação? Porque aquele porém também, né, cara? Tem que estar corpo legal para poder fazer isso, além da cabeça, né? Sim, a gente, não sei se estamos falando de uma escalada de alto nível, né? De alta performance, né? Esportivo. Eu não sou atleta, né? Eu escalo por paixão só, mas assim, a gente tenta sempre estar no limite de força, de mental, tudo mais. Lógico que a alimentação tem que ser uma alimentação boa, né? Nada muito de tranqueira, como qualquer outro esporte exige, né? Sim. Já na escalada tem que ter uma frequência de escalada, seja no ginásio, seja numa rocha. Tem que estar sempre ali, porque igual a musculação, por exemplo, ela é muito ingrata, né? O que você ganha em 3 meses, você perde em uma semana, 2 semanas. Né? Vacilou já era. Tem que estar sempre ali na constância e muito cuidado para não ter lesão de tendão, lesão de dedo, ombro, cotovelo, porque a escalada é bem lesivo, né? Sim. A gente tá falando de uma parada de exigir do corpo 100% ao extremo, né? Mas tem a escalada mais tranquila, que tem vários graus de dificuldade pra todo mundo, né? E como que funciona, cara, a questão da segurança, assim, porque os acidentes aí, quando a galera vacila, deve ser feio, né? Como você falou, né? Os acidentes é porque geralmente é falha humana, 90%. Raras vezes vai ser falha de equipamento, né? Então, na escalada esportiva, escalada tradicional de parede que a gente fala, tem os equipamentos de segurança, corda, cadeirinha, capacete, tem freio que a gente usa para segurar o escalador. Então tem tudo um procedimento de segurança, né? Sendo executado correto, não tem problema nenhum, é um esporte muito seguro, né? E como que funciona a cooperação dentro do esporte? Porque tem aquele porém, né, cara? O cara que sai subindo, abrindo os caminhos, né, que a gente chama, né? Sim. Aí tem os níveis, como que funciona isso, cara? Na realidade, assim, como você falou, o cara que abre o caminho seria um conquistador, o cara que colocou os grampos, aquele cara que analisou a via. É o cara que vai dificultar a sua vida, né? Ou alegrar a nossa vida, né, velho?
Geralmente ele alegra muito, né? Por certo. muitas décadas, né? Galera que abre e conquista via. Não é uma escalada em livre, né? A escalada em livre que a gente tá falando é... A gente se apoia e escala segurando e pisando nos pés, né? Na realidade, o cara que conquista a via, ele faz uma escaladinha artificial. Ele vai se acendendo pro equipamento, então não é uma escalada em livre. Então ele vai colocando os grampos, a proteção, e aí feito isso, aí sim vai escalar em livre, né? Então a segurança disso é muito bem feita, né? Então na verdade é o cara que vai preparar o terreno, né? É o cara que chega lá, analisa ali uma linha, vê uma rota de escalada e ele nada mais faz do que proteger a rocha, porque proteger, colocar os grampos para nós escalar. Mas a rocha já estava feita para escalar, cara. O cara só teve o trabalho de analisar ali, olhar e proteger e liberar para a comunidade da escalada, né, cara? Legal. E hoje você tá morando aqui em Pinda, né? Tô morando em Pinda. E ali na Falésia, no Paraíso, né? Eu já fui uma vez lá acompanhar você, alguns amigos nossos que vocês foram escalar, fui lá pra conhecer tudo. E como tá lá hoje, cara? Porque lá teve alguns problemas, ficou um certo período fechado. Que ano foi, você lembra? Oi? O ano que você foi? Não lembro. Tem que dar uma olhada em 2013. Por aí, eu acho que foi até antes, cara. 2011, 2012. 6 anos aí. Uns 6 anos atrás. Então, o pico mudou bastante, cresceu, teve uns problemas de má conduta, porque como é uma propriedade particular, tem as regras internas, infelizmente a gente tem que seguir regras, né? A casa de alguém, né? Exato, e além de ser particular, tem a ética a respeito da conduta do escalador no ambiente natural, né? Então teve um tempo que fechou a falésia por conta de um acidente que aconteceu lá de carro, excesso de velocidade na estrada. Mas assim, nunca teve um problema assim de fechar por pegar fogo na falésia, por exemplo. Uma coisa muito grave de acontecer. E evoluiu muita coisa. Quando você foi, teve a Falésia do Paraíso. Tinha a antiga Falésia do Zé Vermelho, no quilômetro 19 ali da estrada do Piracuama. E agora tem a Falésia do Quintal, que é uma falésia de frente com a Falésia do Paraíso também. Então tá ficando um polo ali de escalada ali esportivo, um campo escola incrível no interior de São Paulo. Fica tudo dentro da mesma propriedade? Não, são propriedades diferentes, né? São vizinhos de propriedades. E essa nova, como é que é o nome dela mesmo? Falésia do Quintal. Falésia do Quintal. Você daí descobriram ela faz quanto tempo? Ou já existia, o pessoal já escalava e o dono virou e falou, pô, vem pra cá agora. Na realidade, ela já sempre existiu, teve uns escaladores de décadas atrás que foram lá, conquistaram, só que aí foi vetado aí, não deixaram mais fechado. Foi fechado por um bom tempo, aí um outro escalador de São Paulo veio, foi lá e conversou com o dono do terreno e ele acabou liberando, depois de ver que a Falésia do Paraíso deu certo, né? Viu que tá crescendo o esporte e liberou lá pra galera, lá escalar, já tem umas 40 vias conquistadas, já pronta pra escalar. E hoje como é que tá a facilidade assim de achar o equipamento de segurança? Tá mais fácil? Tem tido mais fácil, tem a Decathlon, uma loja de São José, né? Tá ajudando muito a galera aí. Infelizmente ainda é um esporte um pouco caro, né? Modo de dizer, assim. Mas tem crescido bastante, né? Também tem um grave problema de fácil acesso de equipamento e pouco conhecimento de manuseio, né? Seria uma parte legal a gente citar aí que, como é um esporte de risco, né, cara? É um risco controlado, aquilo que eu falei no começo, tem que ser procedimento usado. Se não tiver um procedimento correto, vai ter falha e vai vir os acidentes consequentemente. Sim. E assim, a questão da segurança, você já escala faz mais de 10 anos? Por aí, 8, 10 anos. E como funciona assim, cara? Pra você chegou a fazer curso de segurança, de especialização nessa área, como é que funciona isso? Sim, na época a gente começou a escalar, né, cara, foi mais na amizade. Eu fiz contato com quem conhecia, assim, mas sempre consciente, né? Sim. Com o passar do tempo a gente vai evoluindo um pouco aí, né? Como sei, né? Com certeza. E nossa vida aí tá em primeiro lugar. Exatamente. Cheguei a fazer curso de bombeiro civil, trabalho em altura. A altura é minha paixão, né? Assim, tenho medo, respeito, mas sempre bom. Estamos lá sempre tentando manter a elevação, né? Então, lógico, tem que fazer um curso, assim, pra galera que tá começando a escalar também. Tem uns cursos de escalada. Legal.
Então, aquilo que eu falei, é um risco controlado. Então é legal você ter uma qualificação, assim, saber o que você tá se metendo ali, né? E assim, há quanto tempo você tá como instrutor já? Ah, tá virando uns 5, 4 anos mais ou menos. Perfeito, legal. Trabalhando na área de alpinismo industrial, né? Tem uns 5 anos também, né? Eu resolvi trabalhar como guia instrutor depois de qualificações, bombeiro civil, legal. Supervisor de trabalho em altura, sim. Irata. Tem aquela questão também, você está trabalhando com outras vidas, né? Exato. Porque assim, a gente tem o controle da nossa, mas tem principalmente pessoas que estão iniciando, né? Tem aquela questão do medo, como lidar com o equipamento, tem tudo isso, né? Sim, é que você falou, né? A gente se garante em primeiro lugar, mas garantir um terceiro, um segundo ali, aí exige conhecimento, e tanto técnico quanto psíquico, né, cara? Legal. Controlar ali, porque no medo de pavor ali a pessoa fica apavorada, aí às vezes você também fica apavorado e não tem um certo controle, e aí agora, né? É exatamente isso que você falou. A diversidade começa, né? Exato. E aquele porém, cara, você está falando que fez o curso de bombeiro civil, faz trabalho de limpeza de algumas coisas de altura. Você já fez um trabalho na Ponta Estaiada, né? É isso, comecei trabalhando com limpeza de vidro em São José. E aquilo que eu falei, as certificações vai abrindo outras portas, né? Sim. Aí, como eu fiz o bombeiro civil e NR35, eu trabalho em altura aqui no Brasil, né? Tem uma outra certificação chamada Irata, que é internacional, e tem no Brasil também, né? Então, como que eu cheguei lá na Estaiada, né? Foi um enfeite de Natal que rolou lá, o último até, por sinal, acho que foi em 2014. Legal. E foi contato de amigos que fizemos o curso junto e já conseguiu essa boca do trabalho lá e contatou, porque é uma mão de obra um pouco difícil, qualificada, falando, né? Então foi um trabalho muito legal, assim, num ícone de São Paulo, né? Cartão postal, foi muito legal. Não, fantástico. E outra, aquela ponte, ela fica num ponto muito específico em São Paulo, né? E outra, isso no currículo é uma puta visibilidade. Sim, né? Foi bem legal, cara. Até porque do currículo anterior da ponte, o histórico de trabalhadores que teve lá, né? Teve bastante cara sério, assim, como referência hoje em dia. Legal. E outra questão, falar um pouquinho sobre a camaradagem que tem no esporte. Como que funciona isso? Tem rusga? Tem ego? Como é que funciona? Pisando em casca de ovo agora, hein, velho? E a galera que se acha super-homem, como é que funciona? Não, assim, como eu falei, seguido o procedimento, assim, cara, é um esporte 100% seguro, uma qualidade muito boa, assim, de saúde, de tudo, né? Mas é um esporte de competição agora tá virando um esporte competitivo, né? Tem gente que pratica como estilo de vida, até uma filosofia de vida mesmo, assim, por estar inserido ali na natureza, se desafiando e tudo mais. Você falou do ego, né? Tem um escalador que quer competir e a escalada te deixa o ego ali a nível. Então ela dá muitas lições, sabe? Então, às vezes o cara se precipita assim, aí vem a rocha ali e dá uma lição ali no caboclo. Baixa a bola, né, amiga? Fica na sua aí e deixa no tempo acontecer, né? Então é uma escola, cara. É muito legal. E assim, porque tem a escalada, ela tem os níveis, né, de dificuldade. Sim. Como funciona isso? Explica um pouquinho pra gente o que como funciona. Vamos falar da escalada de rocha, por exemplo. O grau de dificuldade das guias, que vai passando corda, essas coisas. Sim, tem um grau de... falando como leigo aqui, viu, galera? O entendido que é o cara. Mas é legal saber essa ideia aí, porque o leigo, você fala como leigo. Sim. A gente fala já com um pouco de conhecimento na área, né? Tem a graduação de dificuldade, né? O que é a graduação de dificuldade? Inclinação da rocha, se é negativo, se é positivo. E se são agarras grandes, segurar, se são agarras pequenas. Isso tudo conta no grau de dificuldade. Aí começa com o terceiro grau, que é igual se fossem umas escadinhas, né? Sim. Só que na rocha. E isso vai dificultando conforme o tamanho da garra, a distância, a inclinação, e vai quarto, quinto grau, quinto sup de superior, sexto sup, aí entrou na casa do sétimo grau, aí começa 7A, B, C.
Certo. Muda as letras, de A, B, C, 7A, 7B. Aí já tem que ser faixa preta, né? Não, assim, é possível pra todo mundo. Qualquer esporte, você ter uma dedicação, um treino, fica mais fácil, né? Na década de 90, teve escaladores que escalavam o 7º grau, eram os super astros das épocas, né? Hoje em dia, pra você ter uma ideia, a graduação brasileira dos atletas de alto nível estão assim, 12º grau. Caramba. Então é uma coisa assim, surreal, sabe? O cara voa abaixo, né? Voa abaixo. É muita força, muita concentração, muito Legal. treino, dedicação, né? Então, acho que é assim que funciona a graduação de dia, né? E aqui na nossa região, cara, tem liga, tem campeonato, como que funciona isso? Ou vocês, não sei se você já disputou campeonato, você tem ido pra fora, como é que funciona isso? Não, é como eu falei, né? Eu não sou um escalador de competição, nem nada de atleta, eu faço por paixão e por gostar, né? Mas falando em competição, assim, ainda mais ser um esporte novo, bem dizer, novo, assim, entre aspas, né? No Brasil tá começando a engatinhar essa parada, né? Porque tem as considerações nacionais de, se não me engano, a CBME, Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, né? E a CBE, Confederação Brasileira de Escalada Esportiva. Tá. São esses órgãos aí que vai catar o atleta aí, vai ver o nível dele, aí vai pra comissão técnica e tudo, e aí pra competir pra fora, né? Legal. No entanto, vai ter Olimpíadas em 2020 e eles estão se adequando ainda como é que vai ser essa competição. Agora em 2018 vai ter um Mundial, acho que na Argentina, que eles vão tentar adequar no nível de competição olímpica, né? Porque na competição olímpica vão ser 3 modalidades. Aquilo que eu falei, de boulder, que é dificuldade, escalada guiada, que é quando você vai escalando com a corda, e de velocidade, cara. Então vai ter um padrão universal de via de velocidade. E aí o que vai contar é o tempo da galera. E essa de velocidade como funciona? Vai de corda ou vai de corda? Vai de corda, se não me engano acho que é 20 metros, cara, eu não tenho certeza. E aí é uma segurança bem rápida, né? É um cabo de aço que recolhe muito rápido. Porque os caras sobem em 6 segundos. Caramba. É muito rápido. Então é aquilo que eu falei, eles estão entrando num padrão aí, ver o que eles vão acertar aí em relação a esse quesito de Olimpíadas, né? Legal. E no Brasil, assim, tem os atletas, assim, porque tem bastante brasileiro disputando os campeonatos da Red Bull, essas coisas, né? Sim. Nível nacional, tem bastante campeonato aqui nas grandes capitais, como funciona isso? Tem crescido bastante, né? Tem bastante, né? E é só indoor ou... Então, campeonato é só indoor. Né? Outdoor não tem competição. E tem campeonatos regionais, né? A escalada é um pouco pobre, assim, tem crescido bastante assim, o público e tanto de competidor e tudo mais. Eu acho que a nível olímpico, representando o Brasil, no máximo 3, 2. Posso estar enganado. É aquilo que eu falei, é um esporte difícil, assim, muitos praticam por prazer. Então, a nível de competição, isso vai mudar, tá mudando agora o cenário, né? Você vai na Europa aí, você vê uma cidade do tamanho de Taubaté, por exemplo, assim, vai 450 mil habitantes, tem 10 ginásios. Aqui, você vai comparar aqui no Brasil, aqui no interior de São Paulo tem vale todo, né? Pro vale todo, tem um ginásio. Então a cultura de escalada indoor lá é muito mais forte, né? Então possível isso vai ter mais atletas de competições, né? Sim. Agora contar um caso aqui, cara, tem um colega meu que ele é bombeiro, o grande Serginho, que o que aconteceu, cara? Ele tá me contando que alguns anos atrás, na Pedra do Baú, tava um grupo escalando e o que aconteceu, cara? Umas abelhas pegou a galera lá. Sim. E ele teve que socorrer, os caras foram quase tiveram choque anafilático, parecia que foram metralhados por abelha. Já aconteceu algum tipo de acidente desse com você? O pessoal, porque esse pessoal que ele atendeu, o pessoal ficou deitado no chão e tomando picada. Sim. E como funciona assim? Vocês observam o lugar antes, porque abelha nesses vão. Esse acidente, né? Eu acompanhei, cara, foi triste, assim, felizmente foram 4 pessoas, eles saíram com vida, mas no futuro o guia experiente, depois ele teve um ataque de abelha em Andradas e veio a falecer. Caramba. Esse mesmo cara. Mas não vem o caso, depois a gente conta isso aí no off. Mas é pra gente estar bem atento isso aí, a gente tá num ambiente natural, então cobra, abelha, sempre tem que ficar ligado, né? A gente tá na casa deles. Sim.
E abelha principalmente, né? Às vezes você é alérgico, não sabe disso e realmente esse caso aí teve um casal, se eu não me engano acho que foi um casal, eles tiveram mais de 300 picadas, cara. Exatamente. Eu cheguei a ver as fotos na época, tudo. Sim. Saiu uma matéria na Go sai do caramba. E assim, se você não tá preparado com um curso de primeiros socorros em área remota, ou um mínimo de conhecimento de primeiros socorros, no caso de um ataque de abelha, você teria que ter uma injeção de adrenalina, né? Só que ou a injeção de adrenalina ou tem uma outra paradinha que chama EpiPen, que não deixa de ser adrenalina, só que é gringo, né? Ser auto-injetável, né? Só pra você se injetar e ter um choque anafilático. E correr pro hospital, né? E sair com vida. Então é muito perigoso essa abelha, esses ataques de abelha, né? Você tem que ficar ligado o tempo todo. Mesmo você não sendo alérgico. Eu não sou alérgico a picada de abelha, mas... Não é mole, né? 300 às vezes você toma uma e, dependendo da região no pescoço, você tem um edema de glote. Sim. Balbal. O problema é... Então é um esporte outdoor, assim, todo esporte de natureza, assim, é natural, a gente tem que ficar muito ligado às avarias natural, abelha, chuva, raio, tudo, né? Deslizamento, tudo. E assim, porque você dá curso, o pessoal que vai fazer o curso pela primeira vez, assim, nunca escalou na vida. Quais são os critérios, assim, pra quem quer começar? Porque tem muito aventureiro também que não tem noção, né, cara? Mas a realidade da escalada é outra, né? A escalada seleta a galera. Isso é muito legal, é muito legal. Tem os aventureiros, tem aqueles curiosos que vão pra fazer o curso como nunca fez nada e acaba gostando, né? Aquilo que eu falei, os aventureiros acabam seguindo procedimentos, que é os procedimentos de segurança e acabam fazendo o esporte seguro e saudável. Legal. Mas em relação aos aventureiros, assim, os sem noções, né, que a gente pode se dizer, né? Acaba sendo seleto, né? A escalada seleciona um pouco, porque se fizer fora de procedimento, ele tá pondo a vida dele em risco. Aí ele tá sendo responsável daquilo. Então, é um esporte muito perigoso, feito de maneira errada. Mas fica muito saudável e bom quando é feito certinho, né? Porque a questão é a seguinte, né, cara? Eu já conversei com algumas pessoas, Tinha um colega nosso uma vez que ele fazia rapel, né? Que ele era instrutor de bombeiro, da polícia, tudo. E o pessoal fala, né, cara? Tem que confiar no equipamento mesmo, porque é um esporte extremamente seguro, né? Sim, tem que confiar no equipamento e no procedimento, primeiramente. Se você tem dúvida, não faz. Sim. Dá uma checada de novo, vê se tem alguém por perto pra ver se tá certo, alguém que conhece mais, né? E aquilo que você falou do rapel é uma técnica de descida que a gente utiliza, né? A galera leiga confunde um pouco do rapel como esporte. Sim. Muitas vezes a gente tá lá na Pedra do Baú terminando de subir uma parede de 200 metros e o turista, o leigo, né? Ele fala, você tava fazendo rapel? Não, cara, eu tava escalando. O rapel é na hora de descer, né? E o rapel, a gente, como escalador, assim, tem um certo respeito e eu... Não é nem um preconceito, mas eu evito fazer rapel. Porque é onde tem... É aquilo que eu falei, dos procedimentos. Sim. É a hora onde acontece falha e fatalidades, né? Sim. Então é uma técnica muito, assim, legal, massa de fazer, mas com qualquer errinho pode ser fatal, né? E como funciona, cara? Manutenção do equipamento, troca de quanto em quanto tempo, assim? Massa, equipamento têxtil... O fabricante, de 5 anos, ele garante dele. Legal. Passou de 5 anos, isso depende do uso. Se a gente tá falando 5 anos sem uso. Passou 5 anos sem uso, o fabricante já tira o dele da reta, que é a garantia dele ali de 5 anos. Mas lógico, você tem um equipamento e usa frequentemente, você tem que ver costura, não deixar ver se está em material químico, combustível, evitar deixar no carro, aquele calor, aquela combustão do gás. Isso deteriora, né? Sim. Isso no caso de equipamento têxtil, né? Corda, fitas, cadeirinha. E no caso de mosquetão, ele dura 10 anos até. Só não pode deixar cair no chão. Sim. Tem a história de fadiga do material. Exato. Tem a história de dar micros fissuras dentro do mosquetão, mas ele aguenta, mesmo caindo a uma certa altura do chão. Mas sim. Tem que ficar atento na rosca, na mola, se ele tá torto ou não. É um equipamento que dura razoavelmente um bocado aí, né? Legal, velho. Bem, acabou nosso disco aqui, a entrevista foi boa pra caramba, fluiu rápido. Reggae Legends com Bob Marley, Peter Tosh e Jimmy Cliff, escolhido aqui pelo nosso amigo Luiz Milan, o Lasanha. Lasanha,
considerações finais, cara. O microfone é seu, a câmera é sua. Ó. Pode falar o que você quiser aí, bicho. Valeu aí, Boleta. Primeira coisa, eu tenho a agradecer aí pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aí, cara. Eu queria falar, cara, que o mundo seria melhor se todo mundo escalasse, cara. Puxando a sardinha pro lado dele. Sem falsa modéstia. Mas é um esporte muito legal, assim, filosofia de vida mesmo. Legal. E quem tiver interesse em procurar, que vá pelos caminhos, assim, não se aventure, como a gente falou dos aventureiros. Procura fazer um cursinho, procurar os caminhos legais. Na região tem bastante coisa e bastante gente conhecida que trabalha na área e te deixa no caminho das pedras, literalmente. Legal. E o equipamento tá mais fácil de... Hoje em dia tá mais fácil, comprar, como a gente comentou, né? Tá mais fácil, tá ficando mais barato, tem marcas nacionais aí no mercado que tá fortalecendo. Era igual o slackline, né, cara? Que os equipamentos antes eram todos gringos, eram muito caros, agora você compra em tudo quanto é lugar. Como todo esporte alternativo, né? Surf, skate, agora rugby também. Tá muito mais barato o equipamento. Luiz, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo. Pode aparecer quando quiser. Esse foi mais um No Tempo do Vinil, com a regueira escolhida aqui pelo nosso amigo Luiz Milan. Até breve, um abraço a todos vocês. Valeu. Isso aí, é nóis. Massa mesmo, Boleto. Da hora, velho. Viu, cara? Foi rapidinho, velho. Ô, voa, né? É 2 palitos, cara. I want